Segunda-feira, nova semana começando, nada melhor do que iniciar com uma alavancagem de banca na Derive com estratégia totalmente manual. Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui. Hoje aí início de semana, dia 9 de setembro. Vamos buscar com uma estratégia manual aqui na corretora Derive, pelo menos de 100 a 200 dólares de lucro. Algumas entradinhas fazendo aí com stakes mais altas. Eu sou daquele que quando a entrada não tá tão legal, não tá coincidindo meus principais indicadores, eu começo com uma stake mais baixa. Quando eu vejo que tá interessante a entrada, tá rolando uma coincidência de mais indicadores, eu faço uma entradinha com stake maior de 50 ou 100 dólares. Então vamos ver quanto que o day trade de hoje sai e quanto eu consigo colocar na minha banca. Para quem está chegando aqui agora no meu canal, meu nome é Cristiano, trabalho com Day Trade e Investimentos. Esse meu canal é muito mais focado na corretora Derive.com. Aqui eu passo dicas, passo estratégias, libero robôs grátis. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí, deixa aquele like e também liga as notificações para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá, gente. Minha principal estratégia possuem aí 4 indicadores: bandas de Bollinger, MACD, RSI e também suporte e resistência. Suporte e resistência eu não costumo traçar, porque quando você já tem mais prática, você bate o olho e já consegue identificar essas zonas de suporte e resistência, mas por ser um vídeo, né, um vídeo que eu também estou demonstrando a estratégia, é uma pegada mais educativa, eu vou traçar esses momentos de suporte e resistência, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós começamos, como eu sempre começo, lá do primeiro ativo, na primeira volatilidade, que é a 10 de 1 segundo. A partir dela, eu vou mudando de ativos até encontrar uma boa oportunidade, tá? Então vamos aqui ver. Nesse momento não dá para fazer nada nesse ativo, tá? Fazer uma entradinha. Lembrando que eu quero entradas mais altas, tá? Aqui eu posso até colocar uma entradinha. Eu vou fazer o que até, gente? O que eu faço quando eu tô fazendo day trade sem vídeo? As minhas 2 ou 3 primeiras entradas eu faço com 3 ticks, tá? Porque aí, a partir da minha 4ª entrada, eu começo a fazer de 1 minuto para cima. Porque aí você tem uma análise ainda mais assertiva do seu price action, dos seus indicadores. Aqui é aquilo, perdi a primeira entrada, vou fazer minha dobra básica aqui para 60. E a partir da minha 3ª, 4ª entrada, eu já começo a fazer 1 minutinho. Cris, posso fazer assim também? Galera, é uma pegada mais agressiva, tá? Tanto que vocês estão vendo aqui, ó. Eu tô falando com vocês, fazendo as entradinhas e torcendo aí para que ele realmente agora, ó. Eu fiz a minha primeira entrada achando que o ativo ia pegar a minha banda inferior, ia começar a cair, ele tomou um loss. Na minha 2ª entrada, já que ele não começou a descer, então eu vou jogar ele para pegar aonde veio o ativo aqui, ó, aonde ele pegou a minha banda superior. Ele recuperou ali, tá vendo? Ó, perdi 30, ganhei 57,19, ou seja, lucro de 27,19 dólares. Primeira entradinha, já tem um lucro legal. Tô aqui ainda observando esse ativo, volto para 30 dólares, acho que eu nem vou fazer stake inicial alta, porque eu consigo fazer essa pegada de 3 ticks iniciais, tá? Mas cuidado, se vocês forem fazer esse mesmo setup de operação com 3 ticks, comecem com stake bem baixa, tá? Aqui, ó, vamos colocar para baixo, para ele buscar aqui a nossa banda inferior. Ele pegou o MACD, começou a ficar mais paralelo à linha de sinal, o volume também está vermelho, ó, mostrando mais venda do que compra. Tomei um loss, faço a mesma coisa, 60 dólares, jogo novamente em put. Vamos ver se ele consegue já fazer a recuperação aqui. Vamos ver, ó, não recuperou, tá bem no doji ali, 120 agora. Se eu tomo um loss agora, gente, é 1 minutinho a minha próxima entrada, sem choro nem vela. Começo agora entradas mais analíticas, tá vendo? Ó, perdi 3 entradinhas com 3 ticks, é 1 minuto.
Vem 1 minuto, já coloco 250 aqui, ó. Minha banca é desse jeito, galera. É entradinha mais forte mesmo. Tô buscando ainda a minha banda inferior, tá? Ele tá mostrando aqui um volume maior de venda, só que o MACD começou a se afastar novamente, né? Ao invés de ele continuar descendo, ele tá mostrando novamente um volume de compra. Olha onde já tá. O que eu faço aqui, ó? Já tô colocando 500 ali. Dinheiro da minha banca, galera, eu faço entradinha alta, tá? Vamos ver aí o que ele vai fazer. Se ele bater minha banda superior, capaz de eu fazer uma entradinha de 2 minutos, tá? Mas só no final do meu contrato. A pessoa que já faz um martingale antes do contrato atual acabar, ela pode acabar, ganha o contrato que você achou que ia perder. Aí você fica com um gale muito alto, a sua entrada inicial, né? O seu gale, ele acaba se tornando uma entrada inicial. Aí para você depois recuperar uma possível perda, fica mais difícil. Tá vendo, ó? Eu peguei a minha entradinha, 238 dólares. Quanto que eu perdi aqui, ó? Vamos fazer bonitinho. Ó, perdi 30 dólares lá no início, depois perdi 60, depois perdi 120 e ganhei 238,26. Estou nesse momento com 58 dólares de lucro. Volto para 30. Vou buscar agora de novo com 3 ticks de contrato a minha banda inferior. Eu estou achando que esse ativo vai bater a banda inferior ainda. Vamos ver, ó. Tomei um loss e ele está descendo, só que eu não estou pegando nesses meus 3 ticks. Vamos novamente aqui, ó, dar um zoom para vocês verem a movimentação. Ó, já recuperei 27,19, que eu recuperei os 30 e ganhei 27,19, mais 27,19. Vamos ver, ó, 112 dólares já de lucro, gente, ó. Se eu venho aqui, calma aí, tem coisa errada, não é 112 não, né? Tem alguma coisa aí, ó. Deixa eu fazer a somatória de novo, que eu acho que eu esqueci de apertar o meu igual aqui. Ó, 27,19 uma vez, 27,19 da primeira entrada. E agora tem que somar esse daqui, ó. Mais 238,26 menos, aí eu coloco o 120, menos 60, menos 30, tá? 82 dólares é o meu lucro atual. Vamos ficar de olho, deixa eu já fechar esse histórico para não ficar atrapalhando. Tá lá em cima na minha banda superior. Não vai descer não, hein, galera? Então aqui, se eu for efetuar uma entrada, eu já faria de 1 minutinho. Mas vamos mudar o ativo aí, vai. Já estou muito tempo na volatilidade 10. Vamos mudar. Vou buscar a banda superior aqui, 3 ticks. Aqui MACD, próximo de cruzar a linha de sinal e meu RSI subindo forte também. 3 ticks perdi, tá vendo? Ó, os 3 ticks, gente, o mercado ele continua subindo. Mas o problema é que você dá pouco tempo no seu contrato para acompanhar a sua análise. Só que como as minhas primeiras 3 entradas são mais imprudentes, agora eu estou colocando para, se eu perder 3, eu faço pelo menos 1 minuto a minha entrada. Então, ó, perdi novamente 30, ganhei mais 27,19, 82,64 mais 27,19, já dá 109,83. Vamos tirar a bandeirinha aqui para ver se eu faço mais alguma entrada. Ele agora está descendo, bateu minha banda de Bollinger e está começando a descer. Vamos fazer também 3 ticks para baixo? Já desceu bastante, tá? Eu preferiria pegar lá em cima, lá na banda de Bollinger. Pegou a entrada? Pegou o in? Ok. Vamos colocar aqui mais 28, 28 e 59. Já dá 138,42. Está lá em cima ainda. Fazer mais uma entradinha para baixo. Vamos ver. Banda de Bollinger já começou a expandir para cima. Vamos colocar agora meu Gale. Mais uma vez aí. Vamos forçar para baixo essa entrada. Vamos ver se eu já recupero. Recuperou, ó, mais 27,18. Recuperei meus 30 e ganhei 27,18. 27,18. 165 dólares já.
cheguei na minha quarta entrada. Tomei uma hora lá, 3 loss seguidos, mas na minha quarta entrada eu recuperei. Vamos ficar de olho. Eu posso fazer mais uma entradinha? Acho que não, galera. Vamos mudar de ativo agora? Vamos pegar, mudar a volatilidade. Day trade rápido, galera. Foi uma forma que eu achei de ficar ainda mais rápido esses vídeos que eu faço de operação. As 3 primeiras 3 ticks, a partir dela eu começo a fazer de 1 minutinho aí. Aqui descida bem íngreme, né? Já tá rompendo minha banda de Bollinger inferior. RSI, queda vertiginosa. MACD ia se aproximar aqui da minha linha de sinal, de repente começou a cair novamente. Deixa quieto, não faz a entrada. Aqui eu posso fazer entrada em call, só para acompanhar o price action recente, tá? Ó, ele tá aqui, subiu, desceu novamente, começou a subir, fiz uma entrada em call, mais uma win, 28,60, mais 28,60, 194 dólares, mais uma entrada em call, gente. Eu acho que ele vai buscar a nossa banda superior, vamos ver se vai fazer isso mesmo. Perdi 60 dólares agora. Vamos lá, novamente forçando essa subida do ativo. Vou tomar um loss, hein? Tomei um loss. Terceira entrada, vamos ser um pouco mais prudente. Vamos ficar de olho aqui se ele vai subir mesmo. Então vamos colocar aí, a minha prudência vai ser no 1 minuto mesmo. Aí, tomei 3 loss novamente. O que eu faço? Minutos. Aqui eu vou colocar 1 minuto e já entro com 250. Eu estou achando que ele vai buscar minha banda superior. Ele deu uma subida muito boa agora. Seria interessante pegar ela quando estava lá embaixo ainda, né? Mas beleza. Vamos ver aí se ele vai já finalizar recuperando essa minha sequência de 3 loss seguidos. Ó, tá abaixo da minha entrada inicial. Vocês podem fazer, gente, esse tipo de setup começando com 0,35 cents. Faz lá 2 entradinhas com 3 ticks, depois você passa para 1 minuto. Se você tem uma banca aí de 100 dólares, por até você... Não, 100 dólares ainda eu acho pouco, gente, para quem tá testando com 3 ticks, tá? Isso aqui a pessoa tem que ter um sangue frio danado. Para fazer 3 ticks tem que ter sangue frio. Tá vendo? Ele tá ali se movimentando. Eu ainda acho que ele vai buscar, gente. Vamos ver. Mas eu vou perder esse contrato aí também. Ó. Perdi, hein, gente? Ó. 500 de entrada. Vamos ver. Vou subir. Vai subir. Vamos ver. Vocês veem que as stakes são altas. Mas a minha banca, ó, 17 mil dólares, tá? Então aqui eu consigo fazer entradinha alta. Não vai querer você fazer entrada alta com banca pequena. Usar uma porcentagem muito alta na sua stake inicial, que depois você não consegue recuperar. Você pode ter um gerenciamento de mão única, tudo, mas tudo tem que estar dentro do seu gerenciamento. Aqui ainda tem 30 segundos. Ativo deu uma subidinha. Meu MACD deu uma afastada da minha linha de sinal. Lembrando que vocês também podem fazer scalp, não se esqueçam disso, scalp é importante. Scalp é aquilo, tá vendo que você já está acima, já está ganhando o seu contrato, ele já está recuperando o seu prejuízo passado e ainda lucrando? Vende o contrato antes da finalização, tá? Aí, ó, recuperei. Quanto que eu ganhei nessa entrada agora? Eu tinha 194 mais 476,82, 671 dólares. Só que eu perdi 4 stakes seguidas. Vamos tirar agora todos os resultados negativos. Menos 250, menos 120, menos 60, menos 30. Ou seja, finalizei o day trade com 211,02. Hoje o dólar está 5,60, isso daqui vezes 211,02, R$ 1.181 em pouco tempo, né? Antes os meus vídeos de day trade eram mais longos porque eu fazia sempre 1 minutinho, 2 minutos. Agora podem ficar um pouco mais curtos, só que eu estou utilizando a minha mesma leitura.
tá? Só que agora, 3 ticks, você tem também que contar um pouco com a movimentação de momento, né? Você tá ali, o ativo pode estar em um doji, tá meio indeciso, aí você pode perder, né? São ticks rápidos, são apenas 6 segundos, mas quando você começa a colocar 1 minutinho, 2, 3, aí a sua análise se consolida baseando-se no price action que você está fazendo sua análise, né? Ele fica consolidado e você traz ainda mais a possibilidade de um all-in. Então, quer fazer 3 ticks? Ok, começa com 0,35, faz 1, 2 entradas só e a partir da terceira você começa a colocar minutos no seu contrato, beleza? Então é isso, gente. Poucos minutos aí, lucro bom na corretora Derive. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreve aí no canal, deixa aquele like, liga as notificações e deixa seu comentário, deixa sua dúvida. Se você quer aprender como eu faço day trade, site tá aí na descrição e também no primeiro comentário fixado, que é o Trader Consistente, beleza? Segue no Instagram também, o cristiano.pereira. E é isso, até mais, tchau!